Receber aqui nos estúdios agora o professor, historiador Elton Soares. Professor, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua entrevista. Eu é que agradeço mais uma vez de estar aqui, porque toda vez que venho aqui pergunta para todo lado, né? O pessoal na rua cumprimenta, fala e tal. O prazer é todo meu. Agora Legal. é hora de você que está assistindo o Radar, pega o bloquinho, pega a caneta, a hora para você anotar muitas informações. Vamos entregar para você que nos acompanha muito conteúdo. O professor Elton Soares sabe muito de Guarulhos. A gente vai trazer aqui para vocês algumas informações, algumas curiosidades do trabalho do professor Elton e também, aproveitando que esse é um ano de eleição, algumas curiosidades envolvendo eleições na cidade de Guarulhos. Mas para a gente começar a entrevista, professor, como você pode ver, o professor Elton Soares tem um estilo arrojado. Chapéu, tem uma jaquetona bonita, tem o logo do chapéu dele na camisa, que está escrito "Aqui tem história". Guarulhos, aqui tem história. Descobrindo Guarulhos. Descobrindo Guarulhos, aqui tem história. Um estilo arrojado, que lembra um personagem famoso da televisão internacional, da TV mundial. Professor Elton Soares, conte para nossa audiência, de onde surgiu, como surgiu o apelido de o Indiana Jones guarulhense? Então, olha, eu muitas vezes estava na Secretaria de Educação. Eu não trouxe meu facão hoje para mostrar para vocês, tá certo? Um chapéu pré-histórico também que eu tenho, tudo. Mas lá na Secretaria de Educação, a gente saía com a Secretaria de Educação da Prefeitura, muito para fazer os roteiros históricos. E aí eu levava as pessoas para os locais mais inusitados de Guarulhos, né? Levava lá no Cabuçu, dentro das lavras de ouro, e aí eu levava o facão, levava toda uma indumentária, né, para poder as pessoas acessar aqueles locais, e aí as pessoas começavam a falar que é o Indiana Jones, é o Indiana Jones e tal, e aí ficou esse personagem, né, que eu depois acabei tirando o chapéu primitivo, comprei esse chapéu de massa, Bonitão, que era um esse, chapéu hein? que meu pai usava, gostava muito, né, botei o óculos, aí fiz o estilo aqui da camisa, e comprei esse camisetão para vestir o personagem, para facilitar a nossa interlocução com a juventude. Muito bom. É um apelido que o senhor gosta? Para mim é tranquilo. Maravilha. Professor, eu até disse para os meninos, já disse isso diversas vezes desde que eu estou aqui no Radar há pouco mais de 4 meses. Eu sempre falei para eles o seguinte, olha, para mim, o principal desafio para preparar o programa, antes de passar aqui para a apresentação, eu ajudava na produção, fazia as pautas. A principal dificuldade para mim sempre foi encontrar informações, encontrar registros históricos, não só da cidade de Guarulhos como um todo, mas de personagens da cidade de Guarulhos. Perfeito. E o senhor, enquanto historiador, eu pergunto o seguinte, na sua opinião, na opinião do senhor, qual é a importância de contar a história de Guarulhos e dar vida às principais histórias da nossa cidade? Olha, nós precisamos construir essa identidade guarulhense, né? Guarulhos tem quase 500 anos, mas durante 320 anos, Guarulhos foi um bairro de São Paulo, como se fosse Santana e tal, né? Então, o processo de criação do município tem 100 e poucos anos, 134, mais ou menos, né? E aí, essa construção é muito difícil, porque São Paulo é uma cidade muito gigantesca. Então, até quando nós criamos o movimento Guarulhos tem história, as pessoas falam, que piada, Guarulhos não tem história e tal. Era motivo de gozação, né? E aí no dia a dia nós fomos mostrando isso, que Guarulhos tem história e tem muita história. Geografia, a questão da geologia guarulhense, as lavras de ouro, a festa de Bom Sucesso, a Catedral Nossa Senhora da Imaculada Conceição, o Centro Municipal de Educação Adamastor, o Lago da Vila Galvão, que tem mais de 100 anos, o lago, né, que o pessoal chama Lago dos Patos, mas é o Lago Vila Galvão. Então tem assim umas raridades históricas que a gente precisa, as personagens históricas que trabalham com geografia, com cultura, e reafirmando essa identidade para que a gente tenha uma autoestima. Nós temos que ter orgulho da cidade onde nós moramos. Mas para isso a gente precisa conhecer a história, precisa conhecer a geografia, isso precisa estar dentro do currículo escolar, isso precisa estar nos meios de comunicação, para que as pessoas tenham o sentimento de pertencimento na cidade que ela mora. Perfeito, concordo 100% com o que o senhor falou. Eu ia até perguntar sobre a história do Trópico de Capricórnio, mas antes, já que o senhor citou as lavras de ouro, o senhor já viu outras entrevistas do senhor em que o senhor fala que encontrou todas as lavras de ouro aqui da nossa cidade. Exatamente. Fala um pouco dessa experiência para nós, como foi, quantas são, o que o senhor pode nos contar? Olha, Guarulhos está entre as 5 lavras de ouro mais antigas do estado de São Paulo.
mas ela é a primeira. Porque nós temos Guarulhos, Santana de Parnaíba, Pico do Jaraguá, Sorocaba e o que é hoje lá no Paraná, Paranaguá, que pertencia tudo a São Paulo. E entre essas lavras, nós temos uma lavra de 1589, que são as Lavras Velhas do Geraldo Correia. Mas essa lavra foi descoberta por Geraldo Correia, por Geraldo Sardinha, o Velho. E ele explorou até um período, ele morre em 1612, e a partir de então vem Geraldo Correia Sardinha fazer a exploração desse ouro. Não era qualquer exploração, era a montagem de um garimpo, porque o ouro já se achava em São Paulo, em Guarulhos, nessas localidades todas. Mas o estabelecimento de um garimpo, isso quer dizer que você tem que ter uma autorização do governo português para você abrir o garimpo, e depois você tem que montar uma estrutura para extrair o ouro, e depois você tem que montar uma estrutura para manter quem está trabalhando na lavra. E ainda uma outra estrutura que é para poder levar esse ouro para Santos, de Santos e para Portugal. Então, o que não era uma pouca coisa, que era a primeira atividade agregadora do período colonial. E eu localizei isso por meio de atlas, né? Tinha um atlas do governo do estado de São Paulo, que tem os veios de ouro, aonde tinham vulcões, porque o ouro é um processo vulcânico que tira da terra, né? E eu localizei todas as 5 lavras que hoje remontaria 1/3 do território de Guarulhos. Maravilha. Tá gostando dessa entrevista? Ó, já muito conteúdo logo no início da nossa entrevista. Você que nos acompanha pelas redes sociais, deixe o seu like, estamos com quase 40 likes, já passamos a meta de 30 do programa de hoje. Agradeço a todos vocês. Se você ainda não deixou o seu like, deixe o like. É muito importante. Com quanto mais likes, mais o YouTube entrega o nosso conteúdo para outras pessoas e leva todo o conhecimento do professor Elton Soares também para outros potenciais telespectadores do Radar de Notícias. Professor, soube que o senhor encontrou nas suas pesquisas um resquício do Trópico de Capricórnio na Praça Santa Clara. Como é que foi isso? Conta essa história para nós. Então, eu estava numa escola aqui na Tia Anastácia, e aí falando do trópico, aí tinha uma professora lá muito antiga, lá da escola, né? Está lá ainda lecionando, a professora Vera. Ela falou, você sabia que tem um totem do Trópico Capricórnio na Praça Valdivino de Castro Pereira, que é essa praça que nós acabamos de falar, que é do final do Ponto do Olho do Santa Clara, né? Eu falei, não, Vera, nunca vi isso. Ela falou, pois tem. Eu falei, nossa, então fugiu da minha pesquisa. Aí eu estava na escola de lá, estava vindo para uma reunião aqui, e passei lá, e aí achei, procurei. Aí achei no chão uma estrutura de tijolos, né, pequena, e aí perguntei para uma pessoa da banca de jornal, ele falou, não, aqui era o trópico, aqui tinha uma placa de ferro, né, e as pessoas, por necessidade, destruíram o patrimônio e tal, né. Aí, quer dizer, ali no Santa Clara, bem na praça, Valdivino de Castro Pereira, tem um totem. E o que ocorre? As pessoas me falam essas informações, e eu vou atrás, então eu falo, onde que é mais ou menos, né? Então foi assim que eu localizei as lavras de ouro, entre outras estruturas, que às vezes um forno de olaria antigo, um forno para queimar madeira, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, a fábrica de pólvora do Pimentas, que ela está enterrada dentro de barrancos, é uma fábrica clandestina, ela não consta nos documentos da prefeitura, porque na Segunda Guerra você monta uma fábrica de pólvora, aí você vai botar uma placa, fábrica de pólvora, não pode, né? Então, e aí eu fui lá e localizei todas essas estruturas e outras mais que tem aí por aí, que a gente vai procurando e vai localizando a pessoa do indicativo, a gente vai lá e acha e registra. Para o senhor ter uma ideia, né? Eu sempre morei na Praça do Santa Clara ali. Ah, é? No final, na avenida ali. Sim. E eu não fazia a menor ideia, sendo muito franco com o senhor, de que ali havia um resquício do Trópico de Capricórnio. Que a gente ouve tanto falar na escola, aprende, vê o que é, o professor explica, e eu não fazia a menor ideia, professor, de que ali tinha um totem do Trópico de Capricórnio. Então, acho que, além de tudo, além de todas as informações que o senhor está passando para nós, eu, enquanto uma pessoa que gosta de informações, sou um jornalista, vou sempre atrás das informações, eu acho assim o trabalho do senhor e dos historiadores, de uma forma geral, magnífico. Perfeito. Então, eu sou muito grato pela profissão que o senhor exerce, porque
cultura, história é conhecimento. Verdade. E nós precisamos do conhecimento para deixar a ignorância, não é Exato, mesmo? Então é muito importante. Professor, vamos falar de eleição. Eleição. 2024, ano de eleição, política é o carro-chefe do Radar de Notícias, é o programa mais tradicional da cidade de Guarulhos. Inclusive, a nossa audiência está gostando muito da entrevista. O Arinaldo mandou um abraço para o senhor, disse, esse tem conhecimento. A Tereza Barbosa dizendo que está sendo uma excelente entrevista, então o pessoal está gostando. A gente agradece pela audiência de vocês, mas vamos falar de eleição, professor. Queria que o senhor contasse para a nossa audiência sobre a primeira eleição em Guarulhos, que, se eu não estiver equivocado, ocorreu em 1881. Estou correto? Está correto. Então vamos lá. Como foi essa primeira eleição? Vamos falar primeiro, quando não tinha eleição em Guarulhos, Claro. Um pouquinho só. Olha, durante 320 anos, a cidade de Guarulhos era um bairro de São Paulo. Ela passou pelas etapas de aldeia, distrito e freguesia. Então, as eleições, até então, quando Guarulhos votava na Vila de São Paulo. Então, todos os vereadores e o intendente, na época, né, era de São Paulo, e os homens bons da terra, chamado assim, que só tinha direito a voto esses homens que eram chamados homens bons, que eles tinham que ser brancos, católicos, dono de propriedade, possuir um plantel de pessoas escravizadas. Essas pessoas e as mulheres não tinham direito, então só eles que votavam. Era uma coisa muito elitizada as eleições. Então, essas primeiras eleições dos 320 anos, Guarulhos votava nos candidatos de São Paulo. Em 1880, então, Guarulhos é elevada à condição de vila, que corresponde hoje ao município, os três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Mas Guarulhos era tão grande que ele demorou um ano para organizar a eleição. Então, a Penha pertencia a Guarulhos, Mairiporã. E Mairiporã, hoje o que pertencia a Mairiporã, Franco da Rocha, Caieiras e Francisco Morato, pertencia a Mairiporã, mas Mairiporã também pertencia a Guarulhos. Então, olha o tamanho do território. Aí demorou um ano para ser realizada essa primeira eleição. Ela foi realizada dentro da igreja matriz, que hoje é a catedral, porque nesse período as eleições eram realizadas dentro da igreja. E aí foram eleitos 7 intendentes. Entre um desses intendentes foi eleito o primeiro prefeito de Guarulhos, que é o capitão Joaquim Francisco de Paula Rebelo. Nós estamos aqui numa rua do lado, né, que a família Rebelo tem muita influência aqui nessa região. Então ele foi intendente, foi o primeiro prefeito de Guarulhos. Ele vai continuar sendo eleito por eleições indiretas na Câmara, até que finda a monarquia. Com a proclamação da República, então, cai a monarquia e ascende, então, os primeiros republicanos. Tá? Então, essa primeira eleição tem esse caráter. E uma curiosidade na eleição da gestão do Joaquim Francisco de Paula Rebelo. Ele conseguiu 4 luminárias para a cidade de Guarulhos. Eu acho que ele colocou uma na frente da catedral, antiga matriz. Tem uma foto em frente da Câmara Municipal, que era antigamente na Rua Direita, que hoje é a Rua Dom Pedro II, e tem um prédio que tem um luminário. Eu acredito que seja esse prédio onde foi sediado as primeiras sessões da Câmara de Guarulhos. Produção, volta ali de novo o comentário que estava na tela. O meu xará, olha só, André Siqueira, olha só. Tá. Não sou eu, viu, gente? Tá. O André Siqueira, meu xará, dizendo que acompanha o programa do Terminal Secap. Então, eu estou apresentando e perguntando ao mesmo tempo, hein? Sim. Brincadeiras à parte, vamos dar sequência aqui à nossa entrevista, 18h53. Professor, queria que o senhor falasse o seguinte para a nossa audiência, né? Nós recebemos aqui muitas mulheres, sejam vereadoras, sejam pré-candidatas ao cargo de vereadora. E um assunto que a gente sempre trata é o seguinte, como faltam mulheres na política. É um número irrisório ainda, não tivemos, a participação feminina é muito baixa, não só na cidade de Guarulhos, como no nosso país, país esse que tem maioria de mulheres. Sim. Queria que o senhor contasse para a nossa audiência o seguinte, quando foi e quem foi a primeira vereadora eleita aqui na nossa cidade? Deixa eu só falar com o André, que ele está lá no Secap, e o Secap antigamente chamava 7 Pontes. 7. Por causa do rio, né? Então as Sim. pessoas para atravessar ali tinham que usar 7 pontes, tá? Então a primeira mulher vereadora de Guarulhos, ela chamava
agora eu tenho que lembrar o nome dela aqui ao vivo, tá? Ernestina Del Bueno Trama. E ela foi eleita em 1936, na eleição já no período getulista, né? Nós já estamos falando do período de Getúlio, aí teve uma eleição em 36 para a Câmara, e ela foi a primeira mulher a ser eleita vereadora. Era professora, ela foi, durante o período do mandato dela, a secretária da Câmara, era de origem italiana, aí os italianos vai ter uma influência muito grande nesse momento na história de Guarulhos, por causa das olarias, né? Então é um novo povoamento que estava se dando no território, e os italianos vão ter uma grande influência na cidade, com comidas novas que trouxeram da Itália, com a questão do uso da argila para a produção de tijolos. A Guarulhos vai se tornar um celeiro nesse período de produção de tijolos, mandando para São Paulo, com uma vantagem muito grande, porque Guarulhos está a montante, então mandar esses tijolos para São Paulo era só usar o rio Tietê e um barqueiro para só fazer um movimento para o barco não parar nas beiradas do rio, né? Desvantagem que quem está jusante, né? Então Guarulhos vai ter uma presença muito grande de italianos na política, e a primeira mulher, Ernestina Del Bueno Trama. Produção, volta mais um comentário da família Siqueira aí na tela, este que por acaso agora não é xará, é o meu pai, Seu pai, que está acompanhando a entrevista, mandar um beijo para o meu pai. Ele diz o seguinte: admirável o conhecimento do professor, precisa participar um dia por semana. Inclusive, vamos aqui aproveitando, fala para ele nosso aí. Novo projeto, o Radar de Notícias está a todo vapor. Mais um projeto que nós temos a honra de apresentar a vocês. O professor Elton Soares vai começar a contribuir com o Radar de Notícias. Sim. Estamos preparando, tirando do forno, um projeto para misturar a história de Guarulhos com a política, com a eleição. O professor Elton Soares está acertando conosco um projeto, já temos os eixos temáticos, né, professor? Sim. E o professor vai participar, vai começar a nos ajudar aqui com todo o seu conhecimento, seu vasto conhecimento, para a gente, nesse ano de eleição, levar você que nos honra com a sua audiência, uma informação para que você conheça um pouco mais sobre a história da cidade de Guarulhos. Então, já agradeço aqui de público o professor por ter topado essa empreitada. Sim. Vamos juntos, professor, nesse ano muito importante para o Radar de Notícias, um ano importante para a nossa cidade, preparar aí muito conteúdo para você receber o conteúdo do professor Elton Soares, o conteúdo do Radar de Notícias em primeira mão. O que você precisa fazer? No YouTube, ative o sininho, nos siga no Instagram, @Radar de Notícias, se inscreva na nossa página do Facebook também, Radar de Notícias, como está aparecendo aqui na tela para você agora, e fique ligado em toda a programação do Radar de Notícias, porque nós estamos com muitas novidades. Então, agradeço ao professor por ter topado esse projeto e fique ligado na nossa programação para você saber tudo e muito mais sobre a história de Guarulhos, tá certo? Legal. Uhum. Olha só, professor, caminhando para a parte final da nossa entrevista, 18h57, queria falar sobre um assunto sensível também, que é sobre a ditadura militar. Para a gente encerrar, queria que o senhor falasse como a ditadura militar afetou a cidade de Guarulhos e elencar para a nossa audiência alguns dos políticos caçados pelo regime militar. Tá. Eu vou tentar rapidamente trazer um fato que ocorreu na Vila Fátima, que foi quando o Sérgio Paranhos Fleury esteve em Guarulhos e matou o Nego Sete. E ele não sabia que ele estava sendo fotografado pelo padre Geraldo Moserol. Passou um tempo, foi denunciada a existência do doicode. E onde que estava a prova que existiu o doicode, o Esquadrão da Morte? Na mão do padre Geraldo. Aí o padre Geraldo teve uma audiência, levou, eu não posso contar todos os detalhes aqui porque tem que ser rápido, né? Então, e comprovou que existiu tanto a ditadura, e dentro da ditadura existia um grupo chamado doicode. E dentro desse doicode existia um grupo que era o chamado Esquadrão da Morte, que a prova fundamental para isso foi encontrada na igreja da Vila Fátima com o padre Geraldo. Depois nós vamos ter a eleição de 1970, que foi eleito Antônio Alfredo Nader. E o Alfredo era do MDB. Ele participou do ato da noite do dia 31 da vigília, vários políticos de Guarulhos, para garantir o golpe militar. E depois ele é eleito pelo MDB e ele é cassado pela ditadura. Ficou comprovado que a acusação que tinha feito a ele, o tribunal não confirmou, né? E aí, só que ele já estava no MDB. Aí assume o Jean Barros de Moraes, o interventor dos militares, né?
Também teve um fato no colégio, que foi no colégio, a gente chamava de Farias Brito, mas na verdade era o colégio claretiano, né? Dos padres claretianos. Um padre estava dando aula, um professor dando aula, e ele deu um tema, que foi assim, qual o papel do jovem na ditadura, na sociedade brasileira? E ele não sabia que dentro da sala de aula tinha um dos filhos, que era o comandante da base aérea na época, né? E aí o filho levou aquela pergunta para casa, e quando chegou lá, disse que o pai olhou e falou, mas isso aqui é pergunta de comunista. Vamos prender o cara. Prenderam o professor lá no presídio da Avenida Tiradentes. E por que o comandante da base aérea tinha tanto poder na ditadura? Porque durante a ditadura do Getúlio e durante a ditadura, parte da ditadura militar, muitos presos políticos eram presos na base aérea, de Cumbica. Tem uma sala na entrada, quando você entra ali na base aérea na frente, na portaria principal, tinha uma cadeia que era a cadeia dos presos políticos. Então tem assim uma interface muito grande da ditadura com a cidade de Guarulhos. Aí teve a questão do aeroporto, por exemplo, em 1979. Professor, desculpa te interromper rapidamente, só para a gente encerrar na TV, nós vamos ficar ainda pelas redes sociais mais alguns minutos, me perdoe pela interrupção. Tá legal. A partir de agora, você que está na TV Guarulhos, nos acompanha pelas redes sociais, YouTube, Facebook ou pela nossa live do Instagram. Muito conteúdo aqui na entrevista com o professor Elton Soares, ele vai continuar desenvolvendo a resposta sobre o período da ditadura militar e na sequência nós ainda temos mais uma entrevista. Fica à vontade, professor. Legal. Então, nós vamos ter essa interface grande da ditadura com Guarulhos. Em 1964, por exemplo, o cemitério dos escravizados, que fica onde hoje está a Biblioteca Municipal, começou a remoção dos corpos nesse período, né, para a construção da biblioteca. Depois nós vamos ter em 79, já dentro do regime da ditadura, também a instalação do aeroporto sem consultar nenhum órgão ambiental. Vieram, desapropriaram, tiraram, né? E aí tem a questão do movimento sindical, os sindicatos que sofreram intervenção. Tem um caso também da morte de um sindicalista também, que hoje não está até explicado até hoje, que é o presidente antigo do Sindicato dos Condutores de Guarulhos. Então tem uma série de questões relacionadas com a ditadura militar e que a gente precisaria de mais tempo e também trazer mais documentos comprovando isso, porque é um tema muito sensível. Tem pessoas que é a favor, tem pessoas que são contra. Então, para a gente falar dessas coisas, a Noite da Vigília, tem muita gente que participou da Noite da Vigília na Câmara Municipal, pró-golpe, né? E que estão aqui na cidade. Não sei como é que elas se posicionam hoje, se depois eles fizeram autocrítica em relação a esse ato, né? Mas teve uma noite especial de uma sessão que era a vigília na Câmara pró-ditadura. Noite da infâmia. Podemos chamar assim? Sim, pode ser. Professor, olha, eu queria agradecer de verdade pela participação do senhor. É a primeira, nesse novo ciclo do Radar de Notícias, a primeira participação. Estou muito feliz de ter tido a honra de recebê-lo, de entrevistá-lo e agradecer de novo por o senhor ter aceitado o nosso convite para começar esse projeto com o Radar de Notícias. Com certeza. Eu já disse, repito, eu lamento que no nosso país atualmente nós estejamos vivendo um culto à ignorância. Eu nunca vi isso. As pessoas odeiam aqueles que consomem a cultura, que consomem livros, arte, cinema, entre outras coisas. Isso é abominável, na minha opinião. Se você acha que eu estou equivocado, paciência, é o seu pensamento. Então, ter o senhor aqui, para mim, nesse momento aqui dessa transição, essa nova fase do Radar de Notícias, é muito importante. O senhor nos brindou aqui com muitas informações, com conhecimento profundo. Agradeço muito pela sua presença e que a gente possa ter uma parceria muito boa, que a nossa audiência goste também. Eu tenho certeza que pelo profundo conhecimento que o senhor tem, vai ser um conteúdo de primeira linha para a nossa audiência nesse ano tão importante quanto é das eleições. Agradeço o senhor pela participação. Vou deixar o senhor fazer as suas considerações finais, mandar o seu recado final também. Tá e obrigado, volte sempre. As portas do Radar de Notícias estarão sempre abertas para o senhor. Legal. Então, eu só tenho que agradecer vocês, né? Me coloco sempre à disposição de todas as pessoas, né? Então, não tenho, assim, uma coisa seletiva, vou privilegiar alguém, não. Qualquer pessoa que me procurar, está sendo sincero e tal, eu me coloco à disposição para poder continuar essa conversa em qualquer local.
porque assim, eu tenho como, para mim, a minha missão como historiador, né? Eu acho que é a gente dar visibilidade à história local. Eu trabalho com história local, então, sempre que tiver oportunidade, eu estou à disposição, tá bom? Será um prazer recebê-lo. Muito obrigado, professor, é o que eu tenho a dizer. Em nome de toda a equipe aqui do Radar de Notícias, tenho certeza que esse é um dia que foi muito interessante para todos nós. Espero que a nossa audiência tenha gostado. Por exemplo, o comentário da Célia Diniz, que diz o seguinte: parabéns ao professor e ao programa. Precisamos conhecer mais sobre o nosso município. É verdade, Célia, concordo 100% com você. É importante que nós saibamos onde vivemos, né, onde crescemos e onde moramos. O Radar de Notícias vai para um rápido intervalo e na sequência vocês vão estranhar uma mudança no cenário. Nós gravamos ontem uma entrevista com o advogado Alfredo Scaff, advogado pré-candidato à presidência da OAB do estado de São Paulo. O doutor Alfredo Scaff esteve aqui, gravou uma entrevista conosco e no próximo bloco, já gravado, não será